Olá, meu nome é Rodrigo Freitas da Silva, sou aluno do curso de Engenharia de Produção e esse é meu trabalho de conclusão de curso, onde tive a orientação da professora e doutora Maria Macedo e o tema do meu trabalho é Estudo de caso de implementação do estoque de contingência no setor de manutenção de uma empresa no ramo de moda do Rio de Janeiro. Aqui nós vamos fazer uma breve introdução dentro do cenário industrial, onde vivemos dentro do binômio produtividade, onde o mercado ele tem cada vez mais elevados custos de produção. E uma boa gestão de estoque ela é primordial para o sucesso da empresa. E tê-lo influencia dentro do cenário industrial, pois, de acordo com as suas teorias, ela visa maximização da produção e do rendimento, utilizando o mínimo de tempo e esforço necessário. Com isso, a padronização dos processos vem ganhando cada vez mais espaço dentro da empresa. E a ISO 9000, ela define como processo um conjunto de atividades interrelacionadas e interativas entre si, onde pegam a entrada e transformam em meta alcançada. E aqui nós falamos sobre metas e custos, são duas grandezas inversamente proporcionais, onde cada vez mais as empresas visam alcançar suas metas com os menores custos possíveis. E a manutenção, a importância dela dentro dos processos é justamente essa: ajudar, contribuir para que a empresa consiga alcançar suas metas com os menores custos possíveis. Aqui nós vamos falar sobre o problema, que é o gerenciamento de estoque, a ausência de ferramentas e indicadores, necessidade do estudo e a pergunta de como implementar o estoque de contingência dentro do setor de manutenção. A justificativa e motivação se dão pela ausência do gerenciamento de estoque, o controle de estoque mais eficiente e atender às demandas em tempo hábil. O objetivo geral é justamente implementar o estoque de contingência dentro do setor de manutenção. E para que possamos alcançar esse objetivo geral, precisamos atender os objetivos específicos, que são realizar um inventário de peças usadas pelo setor de manutenção no período de junho de 2022 a junho de 2023, o período de um ano, definir a quantidade de peças a serem compradas com base no inventário e análise da curva ABC, definição do estoque de contingência e a organização e categorização do estoque. Essa é a metodologia do trabalho, onde se fala sobre o referencial teórico, estudo de caso, estudo e verificação do estoque, proposta de melhorias baseada na análise ABC e acompanhamento e comparação dos resultados. E a manutenção, segundo a BNT NBR 5462 de 1994, é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter e recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar a sua função requerida. Esses são os benefícios da manutenção, que é justamente a confiabilidade aumentada, qualidade maior, custo operacional mais baixo, tempo de vida mais longo e valor final residual do equipamento mais alto. Esses são os tipos de manutenção, que a manutenção ela se divide em dois blocos de não planejadas e planejadas. E aqui nós temos a subdivisão da não planejada, que é a corretiva, a planejada, que é a preventiva e a proativa. E dentro da preventiva nós temos a cíclica, preditiva e autônoma. O estoque ele é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação, ou também pode ser usada para descrever qualquer recurso armazenado. E a definição do estoque de contingência ele é utilizado para solucionar situações que podem causar erros ou falhas no sistema operacional das empresas. Esse tipo de estoque ele evita quando um maquinário apresenta uma falha ou precisa de reparo imediato. Enfim, esse estoque é definido para que quando ocorra a falha ou a necessidade de manutenção, tenhamos a peça no estoque necessária para solucionar o problema. Aqui nós vamos falar sobre as ferramentas para a gestão de estoque, algumas das ferramentas, a análise ABC e o inventário, que são as duas ferramentas usadas nesse estudo, LEC, que é o lote econômico de compra, PEPS e WEPS e Dropshipping. Aqui nós vamos falar sobre a ferramenta ABC, que ela foi usada para definir a prioridade do estoque. O grupo A, ele se compreende como 20% das peças em estoque, mas ela vale como 80% do uso. Então, 80% das peças usadas no setor de manutenção equivalem somente a 20% das peças em estoque, do quantitativo. E 30% do quantitativo das peças em estoque representam 15% do uso. E o grupo C, que são os outros restantes 50% do estoque, representam apenas 5% de uso. Aqui nós vamos falar sobre o SLA, que ele define as normas, os acordos e os objetivos entre as partes, entre o solicitado e o solicitante.
ele vale para definir o que cada um deve fazer. Aqui nós vamos falar sobre o estudo de caso da empresa AM no ramo de moda do Rio de Janeiro. Não vamos falar o nome da empresa para preservar a sua. Aqui nós vamos falar sobre a identificação dos dados da empresa, que ela foi criada em 2010, conta com mais de 14 mil funcionários, 11 marcas, mais de 1.000 lojas no Brasil, crescimento de 32% no último ano, faturamento de 5,6 bilhões em 2022, com unidades administrativas em 5 estados e 6 unidades no Rio de Janeiro. O setor de manutenção ele é responsável por cuidar de uma área de 25 mil metros quadrados, 2 galpões, um prédio administrativo, onde nessas unidades tem um fluxo de 900 pessoas ao dia e funcionamento de 24 horas. Aqui nós estamos mostrando alguns equipamentos que são de responsabilidade da manutenção, a máquina de corte automático e a anterior era a infestadeira de tecido, e essa é a máquina usada para metrar os tecidos. Aqui nós vamos falar sobre o problema a ser investigado. Esse é o portal de chamados, onde o solicitante solicita o serviço e ele aparece desta maneira para o setor de manutenção, onde ele abre cada ordem de serviço e vê o que o solicitante está pedindo e ele direciona a equipe para o local onde a equipe faz a avaliação do que é necessário para executar o reparo, se é necessário somente mão de obra ou se precisa de peça de reposição. Aqui é um quadro demonstrativo dos prazos de SLA, onde a manutenção ela tem que atender todas as solicitações dentro desses prazos estabelecidos na gerência. Esses são os gráficos demonstrativos do mês de julho de 2023, onde foram 99 solicitações, 191 finalizadas, 144 finalizadas no prazo e 47 finalizadas fora do prazo estabelecido no SLA. Com esses atendimentos, o setor de manutenção teve uma taxa de efetividade de 75%, com 25% dos chamados realizados fora do prazo. E o desenvolvimento do estudo de caso, ele começa com a elaboração do inventário, onde foi necessário fazer o levantamento de peças usadas no período de junho de 2022 a junho de 2023 e o levantamento da situação real de estoque de peças no setor de manutenção. Essa é a relação do inventário, onde temos na primeira coluna à direita o período de um ano e as peças que foram usadas, e na outra coluna as peças em estoque. E a elaboração e análise da curva ABC, ela se deu da seguinte maneira: as peças foram classificadas de acordo com o seu grau de importância, ou seja, pela quantidade de uso, sendo categorizadas em ordem como A, B ou C, respectivamente nessa ordem. E esse é um quadro demonstrativo das peças usadas. Nós temos ali a primeira peça, com 65 quantidade de uso, o seu percentual acumulado no estoque é 16,71 e a classificação dela na categoria A. E aqui dentro da porcentagem nós temos a porcentagem acumulada até o último item, onde temos 100% do estoque. Essa é a curva ABC, em forma de gráfico, onde podemos notar que o gráfico ele vai crescendo de acordo com a quantidade de peças, que temos na coluna à direita o total de estoque, e à esquerda nós temos o indicativo da quantidade de peças usadas. Aqui começamos a mostrar a influência do estoque de contingência dentro dos atendimentos. O estoque de contingência ele não influencia em nada na quantidade de chamados solicitados, como mostramos nesse quadro, entre o mês de julho e o mês de setembro de 2023. Aqui é um gráfico demonstrativo dos chamados solicitados, que são os marrons, e os verdes são os chamados realizados fora do prazo. Podemos ver que é uma linha onde temos os números de chamados realizados fora do prazo. Aqui nós demonstramos a influência do estoque de contingência nos atendimentos, pois foram solicitados 182 chamados, 181 finalizados, 178 finalizados dentro do prazo estabelecido no SLA e apenas 3 finalizados fora do prazo. Esses 3 finalizados fora do prazo não foram por culpa da manutenção, foram por culpa do solicitante. Aqui nós temos o quadro da taxa de efetividade, onde o setor de manutenção obteve uma efetividade de 98% e apenas 2% de finalizados fora do prazo. Com o estudo de caso, nós chegamos à conclusão que, com o levantamento de peças usadas no período de junho de 2022 a junho de 2023, foi possível obter os dados e elaborar a curva ABC. O inventário ele possibilitou que se soubesse a real situação do estoque, onde se confrontou
as informações sobre o inventário das peças usadas no período de um ano com as peças que tinham em estoque, assim sendo definido a quantidade de peças necessárias para a compra. A curva ABC, ela categorizou e definiu as peças de acordo com a sua prioridade dentro do estoque, que foi medido através da quantidade de uso. O estoque de contingência ele trouxe uma influência muito positiva para o setor de manutenção, pois antes da sua implementação, a taxa de efetividade era de 75%. Após a sua implementação, a taxa de efetividade subiu para 98% dos atendimentos realizados dentro do prazo estabelecido no SLA. E com o estoque de contingência devidamente implementado, foi possível que o setor de manutenção atingisse os padrões definidos no SLA, ou seja, atender todos os chamados dentro do prazo estipulado e dentro de um tempo hábil para que não atrapalhasse o processo e o fluxo dentro da empresa. Os atendimentos eles foram realizados com mais rapidez, dessa forma impactando positivamente na produtividade